Então, boa tarde, boa noite, bom dia, né, para quem está assistindo esse vídeo. E aí a gente vai à última parte da nossa aula, né? A parte de revisão aqui rapidamente. E a gente vai pontuar umas coisas que são importantes, né? E aí eu começo essa parte, né, com o Homer Simpson, né? Que ele trabalhava numa usina nuclear, né? E como a gente pode ver aqui, eles estão há quase 7 dias sem o último acidente, né? Então, é algo que a gente não pode fazer. Ele todo displicente no trabalho, né? Deitado, né? Não ligando para o que está acontecendo, né? Então, nós não podemos ser assim. E isso passa pela cultura que eu conversei com vocês na sala, né? Até dentre os próprios alunos, tá? Então, o que acontece? As pessoas têm que estar prestando mais atenção, têm que ser mais ativa, têm que entender o que é falado, o que é dito, tá? Então a gente já conversou sobre isso, não vou retornar nessa parte, tá? Prestar atenção a prazos, a datas, a dias, tá? Isso aí já passa, já começa desde da sala de aula, porque a partir do momento que vocês começarem a adentrar no mercado de trabalho, né, a gente tem a paciência aqui como professor de estar ensinando, de estar educando, de estar apontando, né? Então, a partir do momento que você sai do curso com certificado, as empresas entendem que você já tem essa cultura de radioproteção, de entendimento, de conhecimento, de responsabilidade, de atender norma, de atender datas, de responsabilidade, tá? Então, isso é uma coisa que eu sempre vou bater na tecla, porque é uma das coisas que mais se reclamam dos profissionais hoje em dia, tá bom? Então, continuando, na aula de ciência, né? E, né, na biologia, né? Que a gente tinha no ensino médio, química, física, a gente sempre falava sobre essas figuras importantes, né? Átomo, próton, elétrons, nêutrons, eletrosfera e fóton, tá? Então, vamos começar aqui pelo átomo, né? Então, o átomo, né? Ele já teve várias definições, né? E representações. E a mais famosa é essa daqui, né? Que a gente chama de modelo atômico, né? Do estilo sistema solar, né? Então, a gente nunca viu um átomo, né? Ninguém tem como dizer se é realmente desta forma, né? Mas o mais aceito pela ciência hoje é esse formato aqui, né? Se vocês lembram da aula de biologia, química, física, existiu vários modelos, né? Modelo de uva passa, modelo de biscoito, modelo de vários modelos, mas esse é o mais aceito, né? Na nossa ciência contemporânea, tá? Então, como está mostrando aqui, né? Nesse segundo parágrafo aqui, o átomo constitui a menor partícula de um elemento. O átomo é composto de um núcleo central, contendo prótons com carga positiva e nêutrons sem carga, né? E no outro parágrafo, ele diz que os elétrons possuem a carga negativa, né? Então, a formação dos átomos, né, como está no último parágrafo, são prótons, elétrons e os nêutrons, né? Então, essa parte aí a gente sempre estuda bastante no ensino médio, né? Então, aqui a gente tem a representação mais aceita, né, no mundo da ciência, tá bom? Que são essas aí, tá bom? E aí a gente chega na parte importante. Então, o átomo atual, né, nessa configuração que a gente vê, então a gente tem a divisão do átomo, tá? Então a primeira divisão é a eletrosfera, nas quais estão agrupados elétrons, tá? E a segunda é o núcleo, tá? Que dentro do núcleo tem os prótons e os nêutrons, tá? O que é importante nessa parte aqui que a gente vai precisar da radiologia, né, entender para a radiologia, principalmente nessas primeiras matérias, né? Então, as primeiras matérias vocês vão usar muito isso aí, bastante isso, tá? Então, o que ocorre? A formação do átomo, né? A gente viu que é o quê? Próton, elétron e nêutron, tá? Então, o átomo é formado por essas três partículas, né? Próton,
elétron e nêutron. E a divisão do átomo é eletrosfera e núcleo, tá? Então, na eletrosfera é onde se encontram os elétrons e no núcleo é onde estão os prótons e os nêutrons. Ah, professor, por que precisa aprender isso daí? Por que a gente tem que saber sobre isso daí? Porque é o seguinte, eu falei para você na sala de aula, falei durante os vídeos, que na radiologia tudo começa no átomo e termina no átomo, né? Então, a formação do raio-x acontece, né, no átomo do equipamento, né, necessariamente nos elétrons, né? E o produto final é jogado no ser humano, né? No nosso caso aqui, que a gente está trabalhando para a área da saúde, né? E aí, essa radiação vai interagir com nossos átomos, tá? Então, começa no átomo do aparelho, do equipamento, e é finalizado no átomo, né, do elemento que vai ser irradiado, tá? Então, a formação do raio-x, quando chegar na parte da física das radiações, né, a gente vai ter que trabalhar bastante nisso daí, tá bom? Nós vamos falar bastante sobre isso, porque a formação deles começa nessa parte aí, tá bom? Essa próxima parte que a gente está vendo aí, né, que a gente está vendo aqui, são os níveis e são as regiões, né? Então, essa parte que a gente não vai, nós não vamos estar falando sobre isso agora, né? Porque essa parte é mais a parte de química, né? Então, essa parte que a gente tem aqui, ó, KLMNOPQ, que é para quem lembra, né? Tive muita dificuldade nessa matéria, né, durante o ensino médio, tá? Então, essa matéria aí, para quem não lembra, era muito difícil, a gente tinha que estar... Só um pouquinho, eu já retorno aqui, tá?